que nessa casa se ensina. A alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polida é brilhante. Em bruto não brilha, em bruto não luz nem brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então, conforme anunciamos, hoje, Marco e Orson vão fazer uma palestra diferente dos dias habituais aqui na nossa casa. Eles vão fazer uma palestra em dupla. Então, quem já teve oportunidade de ver esse trabalho aqui na nossa casa, já fizeram, esse trabalho em conjunto, e hoje está se repetindo. Então, meus queridos, sejam bem-vindos, Marco e Orson. Eu não anunciei que o tema da palestra é atitudes espíritas. Muito boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui. Honrado, feliz, agradecido. Agradeço demais a presença de vocês. Este ambiente de fraternidade. Numa noite marcante, histórica, 3 de outubro,
Data de nascimento do codificador Allan Kardec, uma data para nós os espíritas de máxima importância, porque nos faz relembrar este mestre didático, pedagógico, que deixou esse tesouro para nós, que motivou tantas ações, como a fundação desta casa, este núcleo de luz aqui em Piracicaba, como tantas outras pelo Brasil afora, de forma que nos sentimos muito honrados. E também agradecido pela oportunidade de estarmos aqui junto com o amigo Marco Maiuri. Não é fácil fazer esse ajuste de agenda, envolve toda uma logística de ambos, né, e da própria instituição. Então nós nos sentimos muito honrados. Muito obrigado, e passo a palavra para o Marco aí para as considerações. Acho que você tem um outro microfone. Muito boa noite a todos. Que Jesus, Mestre Amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Como o nosso irmão Orson disse, para nós é uma alegria imensa, uma alegria espiritual. A alegria espiritual, ela é muito mais profunda do que a alegria superficial, não é? É aquela alegria que realmente fala ao coração, com nossos irmãos tão queridos aqui, nesta casa abençoada, essa casa de Jesus, onde nós aqui nos sentimos muito honrados, não, Orson? De estarmos aqui todos nós, na seara do Cristo, na seara espírita, a doutrina consoladora. Vamos em frente. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Vamos em frente. Acresça-se a tudo isso, né? A casa onde laborou o nosso Vinícius Pedro de Camargo e também o nosso Pita, o velho Pita. Este velho tem um sentido de carinho, de muita gratidão, profundamente ligado a Caibarchute, ao lado de Matão. Então é motivo de justa alegria. E a nossa alegria é também a alegria dos espíritos que aqui estão participando deste momento. Como anunciado pela Glória, nós vamos falar sobre atitudes espíritas. A palavra atitude, ela está bem estabelecida dentro de nós. A gente tem ideia, a gente sabe o que é uma atitude. Nós podemos tomar muitas atitudes durante a vida e mesmo durante o dia. Atitudes boas, atitudes nem tão boas, atitudes de hipocrisia, atitudes de má intenção, atitudes que comprometem a vida de outras pessoas. As atitudes estão em todos os momentos, até a decisão diante de um trânsito, a decisão diante de uma dificuldade dentro de casa. Então, atitude é uma palavra muito fácil da gente entender, mas quando a gente acresce a esta palavra o adjetivo espírita, atitudes espíritas, muda de figura, né, Marco? Pois é. Vocês sabem que nós devemos lembrar aqui o que os espíritos da codificação responderam a Allan Kardec, aproveitando, comemorando a data do seu nascimento, um espírito missionário que veio à Terra, enviado pelo Cristo, para trazer a doutrina consoladora, não é? O que os espíritos responderam quando Kardec perguntou que é o espírita. Então eles responderam assim: é aquele que empreende um esforço pessoal para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. E aí nós percebemos que isso envolve vários temas, né, Orson? Temas diversos. E um deles, nós vamos inclusive falar amanhã a respeito disso, da regeneração da humanidade. Mas nesse papel, nesse contexto que nós nos encontramos hoje, como deve se portar o espírita? Como o espírita deve lidar com esse processo de transição planetária que estamos passando? Na questão 782 do Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, os Espíritos dizem assim, que quando a humanidade não progride tão depressa quanto deveria, Deus de tempos em tempos coloca algumas provas, algumas dificuldades, para que diante dessas provas e dificuldades na humanidade ela progrida.
E nós espíritas que temos a grande felicidade de conhecermos esta amplidão de pensamentos, sabendo que hoje nós somos o resultado do nosso ontem e amanhã seremos o que plantarmos hoje. Nós conhecemos a lei de causa e efeito, nós sabemos da veracidade da reencarnação, da necessidade da reencarnação. Então, será que o espírita é privilegiado? Não, o espírita não é privilegiado. Ele somente tem acesso a mais informações. Ele tem sim muito mais responsabilidades, porque uma coisa é nós errarmos no conhecimento, outra coisa é nós errarmos no desconhecimento. Tem atenuantes e agravantes, não é? Então nós precisamos sempre pensar assim, que nós espíritas, pelo acesso à informação que temos, tão carinhosamente colhida por Allan Kardec, Kardec trabalhou por nós, não nós. Kardec trabalhou por nós. Todas as diretrizes de segurança, de progresso do espírito, de esclarecimento, está na doutrina espírita, nas obras da codificação. Pois é, lembrando a figura de Kardec e saudando também os nossos internautas, a expressão atitudes espíritas naturalmente se vincula diretamente a um comportamento de acordo com o conhecimento que temos, pois que está qualificada de uma atitude espírita. E nós, como seres humanos, como cidadãos, diante dos fatos, das circunstâncias, dos desafios, muitas vezes podemos ter atitudes de omissão, mas também podemos ter atitudes positivas que engrandeçam a vida, que motivem as criaturas, que favoreçam o crescimento das criaturas. Mas podemos ter também atitudes comprometedoras, atitudes irresponsáveis, que prejudicam o andamento das situações. E nós vamos aprendendo isso, conforme vamos amadurecendo na idade, na experiência de vida, nós vamos ampliando a nossa percepção da atitude correta ou da atitude incorreta. Mas o Marco faz uma referência muito importante, porque Kardec teve atitude diante do fenômeno observado das chamadas mesas girantes. Ele poderia simplesmente desprezar aquele fato, mas estava no seu compromisso ir à pesquisa fecunda que resultou na publicação do Livro dos Espíritos e nas demais obras. A atitude de Kardec foi uma atitude positiva, uma atitude de quem se dispôs ao trabalho, porque isso lhe custou muito trabalho. Se nos dias atuais, com toda a tecnologia que nós dispomos, nós vemos o trabalho que dá uma pesquisa, o trabalho que dá a elaborar determinados documentos, determinadas teses que possamos elaborar, a gente percebe o esforço hércules de Kardec, numa época que não tinha nem o lápis, o que dizer da tecla de digitação. E, no entanto, foi uma atitude de perseverança. E nós podemos deixar o Kardec na época mais recuada e avançar um pouco mais, há talvez um pouco mais de um século, lembrando a atitude que teve o nosso Pedro de Camargo Vinícius aqui em Piracicaba, lembrando a atitude do nosso Pita, admirável trabalhador espírita que viajou o país para esse trabalho de expansão doutrinária, teve uma atitude comprometida com o espiritismo. E nós, os espíritas da atualidade, diante desse tesouro à nossa disposição do conhecimento, nos vinculamos às instituições espíritas, nos vinculamos às atividades desenvolvidas pelas instituições. E qual tem sido a nossa atitude? Tem sido atitude conciliadora ou tem sido atitude perturbadora? Tem sido atitude de união ou tem sido atitude que separa? As nossas atitudes têm sido orgulhosas ou têm sido caminhando para a humildade, reconhecendo a nossa limitação? Então veja quantos aspectos estão envolvidos numa atitude, ou várias delas. Imaginemos, por exemplo, os espíritos que estão aqui nesse momento. Eles também tomam atitudes diante de uma plateia. Eles têm responsabilidades com o ambiente, têm responsabilidade fluídica com o que vai acontecer,
preparam o ambiente, socorrem, utilizam-se do ambiente festivo de fraternidade para socorrer espíritos em dificuldades, que nem sempre compreendem, às vezes têm atitudes agressivas, mas mesmo assim são compreendidos. E imaginemos essa verificação de atitudes até chegarmos a Jesus, nas atitudes que aquele mestre da humanidade tomou como exemplo para nós. As suas atitudes reverberaram no tempo, chegaram até nós e formam a base da doutrina espírita e das religiões que nós consideramos e chamamos de cristãs, porque a atitude do mestre influenciou na história decisivamente para todos sempre. A sua moral é insubstituível. Os exemplos de sacrifício, de renúncia, de humildade, de reconhecimento da sua tarefa. Eu vim para servir e não para ser servido. É uma atitude corajosa, porque a atitude de servir, de colocar-se para servir, exige do seu protagonista renúncia a caprichos, a possíveis caprichos pessoais, a possíveis tendências de domínio sobre os outros. São verdadeiramente atitudes espíritas que vamos notando em protagonistas que se tornaram modelos para nós. Quando Anália Franco resgata aquelas crianças, fruto da lei do ventre livre, cujos pais permaneciam escravizados, e as crianças que nasciam eram consideradas livres, mas simplesmente abandonadas, Anália Franco teve uma atitude de solidariedade tremenda ao recolher aquelas crianças que ela levava consigo para pedir auxílio. Era desprezada, era renegada, mas foi uma atitude, Marco, admirável. Que mulher que foi Anália Franco. E também não posso esquecer de Amália Domingos Soler, a primeira mulher espírita do mundo a enfrentar o preconceito contra o espiritismo na Espanha, um país que, como se sabe, tem uma história ditatorial que se estendeu bem pouco tempo próximo de nós, onde o espiritismo era perseguido, e ela, humilhada, perseguida, incompreendida, levantou a voz. Foi uma atitude de coragem. Então, a atitude espírita lembra essas questões. Caio Barchutel, em Matão, também incompreendido, perseguido, tomou uma atitude de coragem. A sua ousadia corajosa propiciou que ele se tornasse uma figura de destaque no movimento espírita nacional e internacional. E nós podemos trazer isso mais próximos de nós. Todos nós conhecemos exemplos de dedicados ceareiros cujas atitudes também são de perseverança, de humildade, de amor ao próximo. Quantas criaturas anônimas que decidem por levar adiante o trabalho independente de reconhecimento. São atitudes que denotam o adjetivo espírita, Marco. Anália Franco, imaginem uma mulher espírita, início do século XX. Que coragem, hein? Imaginem, não é? Bem, mas nós espíritas temos que entender que é fundamental para, como diz o próprio Evangelho, né? Nós temos o capítulo ali, o subtítulo, o homem de bem, certo? Com todas as características do homem de bem, que levam o ser ao progresso, que leva ao ser às realizações como espírito eterno, que faz a pessoa aproveitar bem a sua encarnação. E no subtítulo seguinte, bons espíritas. O espiritismo bem sentido, mas especialmente bem compreendido, leva às ações anteriores, o homem de bem. Que bonito isso, né? Você vê que beleza. Então, olha a responsabilidade que nós temos, né? É imperioso na doutrina espírita o estudo. O estudo é a segurança do espírita. Com o estudo nós não caímos nas armadilhas dos sistemas equivocados, principalmente da época que nós vivemos. Com o estudo nós sabemos discernir as nossas dores.
discernir, por exemplo, as nossas preocupações, as nossas enfermidades, a enfermidade de quem amamos, discernir inclusive as características da grande família humana. Então, a doutrina espírita é eminentemente educativa, mas é imperioso que se estude. Hoje em dia, só não estuda o espiritismo quem não quer, porque tem todas as facilidades, não é, mano? Tem todas as facilidades. Antigamente, era só nas federações que tinham as obras da codificação. Algumas casas tinham, hoje todas as casas têm. Ainda tem a internet, audiolivro, audiobook, as casas têm cursos. Então, hoje em dia, todas as facilidades para que a pessoa estude a doutrina espírita. Você é capaz, porque o espiritismo, ele tem aquele perfume espiritual. Quando você começa a estudar a doutrina espírita, um assunto leva ao outro, ele vai respondendo às suas dúvidas e vai fazendo com que o seu pensamento mude, seus sentimentos também mudem e, consequentemente, as suas atitudes. É nessa ordem, porque sendo a doutrina consoladora, movida pela razão, ela vai te explicar, por exemplo, por que você deve perdoar. Qual o sentido de você perdoar? Todas as doutrinas, todas as religiões falam a respeito do perdão. Mas por que perdoar? É só eu ficar aqui, a pessoa fica ali, pronto, não preciso mais perdoar. O perdão é uma libertação, porque você não está vivendo somente esta vida. Você é o resultado do seu ontem e está planejando as suas próximas encarnações. Então, a doutrina espírita vem explicar realmente leis que o homem desconhecia, como, por exemplo, a lei de causa e efeito. Hoje você não perdoa uma pessoa, você é implacável com ela, amanhã ela reencarna na sua família como um filho, como uma esposa, como um marido, porque a espiritualidade faz assim, ela junta no seio familiar, que é um conjunto de espíritos comprometidos, que estão ali trocando experiências entre si, para poderem progredir. Então, a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente educativa. Evidente que respeita o tempo de cada um, não é? E também o livre-arbítrio de cada um. É interessante nós pensarmos nos atributos humanos, sabe, Orson? Porque nós temos muitos atributos que desconhecemos. Um deles é o pensamento contínuo. E o pensamento contínuo faz com que nós tenhamos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a nossa verdade se manifestando para o nosso progresso espiritual. O Orson falou a respeito do livre-arbítrio. Então nós saberemos, com o esclarecimento do Espírito, utilizar melhor o livre-arbítrio, cada vez melhor. E vamos perceber que utilizar melhor não necessariamente é para nossos interesses, mas sim para preencher lacunas que o nosso espírito ainda tem, que é uma das finalidades da reencarnação. Então vamos aqui falar um exemplo muito básico para a gente ilustrar isso que estamos falando. Vamos supor, uma pessoa fala com você assim, a respeito de uma terceira pessoa: olha, ele fez aquilo lá com você, você vai deixar barato? Se eu fosse você, eu faria isso, faria aquilo, faria aquele outro. O que você vai fazer? Esperando a tua resposta. Aí você que já está com os eflúvios consoladores do Espiritismo no coração, vai dizer assim: eu vou orar por ele, e vou orar por você também para deixar de ser maledicente. Entende? Então essa é a atitude espírita. É uma atitude que vê os efeitos de uma ação. Os efeitos de uma ação. Que não age por impulso, que pensa muito antes de agir para não ferir a ninguém e, portanto, não se vincular àquela pessoa de maneira dolorosa. A expressão
uma doutrina essencialmente educativa. Ela cabe perfeitamente, né, quando a gente começa a entender, a compreender o alcance do conteúdo espírita. Porque todos nós passamos por situações variadas. Nem sempre, Marco, a gente sabe que atitude tomar. Existem situações que a gente não sabe se vai para frente, se fica para trás, se vai para o lado, se vai para o outro. A gente fica que nem barata tonta. Tem situações que exigem uma análise mais aprofundada nas decisões e, naturalmente, nas atitudes. Mas o Marco, ele abriu aqui para nós o segredo dessa questão, porque dedicando-nos ao estudo permanentemente, eu estava conversando com a doutora Solange agora, e ela declarou a sua idade, eu declarei a minha. Nós não precisamos falar aqui de público, né, doutora Solange? Ela falou da experiência dela, que é igual à minha. Por quê? A gente, depois de uma certa idade, a gente começa a descobrir as pérolas, as entrelinhas, os segredos que estão embutidos nos parágrafos. E eu tenho sugerido nas palestras que qualquer um de nós escolha um parágrafo, qualquer parágrafo, de qualquer obra de Allan Kardec. Do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, a Gênese, ou da Revista Espírita, escolha um parágrafo, mergulhe no parágrafo, mas mergulhe com toda a profundidade que você puder. Veja o significado das palavras, veja a conexão que existe entre as palavras, veja o contexto do texto que ali está, da época, do sentido, da direção que o raciocínio pedagógico do codificador está nos levando, e a gente vai descobrir nas entrelinhas isso que o Marco falou aqui. A gente começa a estudar, começa a perceber o fundamento, começa a perceber o alcance e a grandeza, e isso passa pela nossa reflexão, incorpora-se gradativamente ao pensamento, depois vem no sentimento e vira atitude positiva, né, Marco? O Marco lembrou uma passagem aqui fabulosa, está lá na Lei de Destruição do Livro dos Espíritos. Quando uma pessoa, eu vou usar as minhas palavras, tá? Não vou dizer exatamente como está na obra, mas quando uma pessoa, quando um povo não avança, Deus provoca, eu vou usar as minhas palavras, as leis de Deus provocam uma balançada para que a pessoa desperte e ande. É o que está acontecendo conosco na atualidade do planeta, individual e coletivamente considerando, porque todos nós estamos sendo chacoalhados individualmente, porque nos debatemos diante daquilo que a gente já está sabendo, e cada vez a gente vai assimilando mais, e encontra dentro de nós a necessidade da mudança, de uma atitude diferente. Mas não é fácil, não é fácil, porque a gente encontra dentro da gente os hábitos enraizados, o condicionamento de séculos, de milênios, acostumados a agir naquela direção, muitas vezes com incoerência, às vezes até com maldade calculada, com má intenção, com desejo de tirar proveito, e somos convidados a uma nova atitude, uma atitude renovada, que está às vezes no perdão, como citou o Marco, diante de uma situação vexatória, de uma situação constrangedora, em que a gente percebe que foi ofendido, que foi maltratado, que foi magoado. Então surgiu a necessidade do perdão, exige uma atitude de perdão, mas não é fácil, porque ainda estamos. Então o conhecimento faz com que a gente absorva, e ainda que a gente não consiga ter atitudes espíritas 100%, pelo menos, Marco, a gente já consegue tentar. O pior é quando a gente era absolutamente avesso à mudança, e a gente falava assim: experimente mexer comigo para ver como é que é. A gente dava uma atitude de orgulho, não é mesmo? Ai daquele que ousar me desafiar.
Hoje a gente, concordo que hoje a gente já não fala assim. Um tempo a gente falava mais assim, né? Experimente para ver. Mas hoje não. Hoje a gente já se contém, já está aprendendo a se conter, porque a gente percebe hoje que são tolas vaidades, são bagatelas que só estragam a nossa harmonia, a nossa convivência. A gente perde muito tempo com bobagens. Então as atitudes espíritas englobam todo esse acervo de conhecimentos que a sabedoria de Kardec colocou à nossa disposição, com base no Evangelho do Cristo, que por si só já denota grandeza, harmonia, moralidade. Então nós estamos diante agora desse desafio de novas atitudes. Dentro do movimento espírita, de uma instituição espírita, nós vemos pessoas com atitudes diferentes, nem sempre pró-harmonia. Que tipo de atitude a gente toma? Vai ser uma atitude de brigar, expulsar, ou nós vamos tentar conciliar? São análises, são casos individuais, específicos, cujo fator preponderante para o sucesso é uma virtude que o Marcos já citou aqui, é o discernimento. Então a gente precisa discernir para tomar uma decisão mais correta, Marcos. As mudanças em nós, elas são realmente muito difíceis, não é? Porque vocês imaginem, nós estamos há séculos e séculos errando, né? Séculos e séculos. Às vezes nós temos um hábito infeliz, um único hábito infeliz nessa existência, e não conseguimos nos debelar dele, até desencarnar, não é? Então as mudanças são muito difíceis. O perdão é muito difícil, a mudança é muito difícil, mas é difícil porque é verdadeiro, não é? Fácil é nós errarmos, nós estamos errando há tanto tempo, para nós errarmos um pouco mais é muito fácil. Agora, quando você na doutrina espírita conhece realmente o efeito das suas ações, o Espiritismo estuda muito isso, principalmente na obra O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina à luz da doutrina espírita. Quando Kardec e os amigos espirituais falam não só das atitudes encarnadas, mas também estendidas além da matéria. Nós temos os reflexos das nossas ações além da matéria. Por exemplo, no início da segunda parte do livro Céu e Inferno, tem aquele capítulo chamado Transição, não é? Antes dos depoimentos dos espíritos. E lá diz que esse momento de transição, que é aquele momento de perturbação do recém-desencarnado, não é? Quando a pessoa tem algum conhecimento sobre a vida espiritual, ou, por exemplo, Kardec colheu depoimentos de vários amigos que eram membros da Sociedade Espírita Parisiense, como o Sr. Sanson, por exemplo, e ele nos diz ali sobre espíritos felizes, colheu outros depoimentos ali, nesse livro Céu e Inferno, onde o momento de transição para esses espíritos foi muito rápido, foi de horas, a ponto deles darem comunicação lá na câmara mortuária já, algumas horas depois de desencarnar. E aqueles espíritos, ele fala espíritos medianos, espíritos endurecidos, espíritos criminosos arrependidos, suicidas, etc., não é? Esses espíritos passam por provas muito grandes depois de desencarnar. Então vejam, o entendimento que nós arrecadamos em nossa existência, seja aqui ou seja na vida espiritual, é uma condição para a nossa felicidade. E depende de nós mesmos, depende de nós mesmos. Quando você conhece a doutrina espírita e realmente quer conhecer o espiritismo, não vem à casa espírita só para tomar o passe, por exemplo. Quando você vem para conhecer o espiritismo, a sua vida muda. Pode ter certeza que a vida muda. Eu tinha um amigo que ele era muito nervoso no trânsito, muito nervoso mesmo, né? Depois que ele conheceu o espiritismo,
alguém dá uma fechada nele e fala, vá com Deus, ele fala. Ele fala meio entre dentes, né? Vai com Deus, assim, né? Mas fala, né? Quer dizer, ele já está mudando a sua atitude, né? Já está modificando a sua maneira de ser. Não é? Porque nós sabemos, por exemplo, a importância do pensamento, a importância dos sentimentos que nutrimos, não é? Isso são preciosidades do Espírito Eterno que somos, que nós temos que cultivar. Que vem uma coisa que nós sempre falamos em muitas palestras, é a respeito do vocabulário que nós utilizamos na Terra, né? Na vida encarnada. Nós temos que educar o nosso vocabulário. Nós temos que nos libertar das palavras chulas que não acrescentam absolutamente nada e nos vinculam a uma vibração muito negativa. Dessa forma, você já está modificando a sua atitude. Agora, conhecendo a doutrina espírita, você vai saber os motivos que te levam a ter essa mudança de conduta. O motivo é o enriquecimento da sua vida, que o seu espírito é mais valioso que tudo. Jesus teve a ocasião de dizer assim: de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Demonstrando que o espírito humano tem um valor incomensurável. Incomensurável. Nosso espírito, de todos nós, é mais valioso do que qualquer fortuna na terra. Então vamos pensar a respeito disso, valorizar os passos que damos, as coisas que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Se você não está intoxicando a si próprio com pensamentos negativos. Então, a atitude espírita, o espírita que conhece a lei de causa e efeito, conhece a responsabilidade das provas, das expiações, sabe que quando está encarnado, ele está aqui justamente para preencher os seus vazios existenciais, para fazer a sua modificação, a sua educação do espírito. O espírita que tem acesso a essa informação encontrará motivos mais do que suficientes para realizar a sua mudança, não é? Quem vai fazer isso por nós não é ninguém, não é o dirigente da casa, não é nenhum médium, não são nossos pais, não são nossos irmãos, nossos cônjuges, não, somos nós mesmos. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós é que escrevemos as páginas da nossa vida. Ô Marcos, você me faz lembrar uma notícia boa para todos nós. Nós estamos aqui numa reflexão profunda de mudança de atitudes, nem sempre fácil. Mas notem, uma notícia boa para todos nós. Nós já temos atitudes gentis, já somos capazes de algumas gentilezas, já fazemos isso. Já faz parte do nosso comportamento alguns momentos gentis. É verdade que às vezes a gente não é gentil. A gente precisa parar para pensar e observar se a gente não foi grosseiro em determinadas situações, solicitando mudanças. Mas há um detalhe muito importante, Marco, falando aí do aprofundamento no conhecimento, que sensibiliza e faz ter novas atitudes. Quando nós desejamos mudar comportamentos, a gente não pode esquecer de solicitar ajuda para isso, força para ter decisões acertadas, coragem de mudar determinadas atitudes, porque existem situações que nós, principalmente algumas situações dramáticas ou situações continuadas de um filho rebelde, por exemplo, em que os pais não sabem mais que atitude tomar, em virtude dos desafios e da rebeldia de um filho, para dar um único exemplo entre tantos que poderiam ser citados. A dificuldade de um relacionamento, por exemplo, né? Então existem situações continuadas que vão desafiando a nossa capacidade de manter uma atitude melhor. Isso vale individualmente e coletivamente. Eu quero convidar vocês a ouvirem uma música que vai tocar nesse ponto. Buscar o auxílio superior. A música se chama Súplica a Jesus. A Neuza vai cantar para a gente.
música é muito bonita. Vejam que letra. Essa aqui. Alô? Essa canção, Súplica a Jesus, é do grupo AME, lá de Fortaleza. Vamos ouvir então. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Vejam, Jesus quer ir ao teu encontro, acabar com a guerra, afastar o mal da terra. Que coisas lindas, novas atitudes, Marcos. A gente deve procurar força, coragem, atitude de coragem, atitude de fé. Eu fico imaginando a alegria dos espíritos quando nós conseguimos vencer ou segurar uma má tendência, uma atitude infeliz, calar, silenciar, deixa para lá. É uma atitude nova, Marco. Uma atitude nova. Vocês sabem que os nossos esforços para combater as más inclinações sempre são muito difíceis, como nós comentamos, né? Mas também temos que contar sempre com a ajuda do alto. Aqueles bons espíritos que são simpáticos a nós e que zelam de certa forma por nossa jornada na Terra, porque aqui nós estamos seguindo um plano reencarnatório.
Nós não estamos aqui soltos e desamparados. Quando eles veem em nós uma firme intenção em mudarmos, eles auxiliam, eles inspiram, eles nos fortalecem. Por isso que os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Eficácia da Prece, dizem que nós não precisamos pedir sobre o nosso problema específico. Nós temos que pedir coragem, paciência e resignação. Ou seja, abrirmos um campo vibratório de mudança sincera de atitudes, que eles irão ler em nós essa intenção e irão nos auxiliar. Não é? Jesus deu para todos nós o recurso da prece. Nós estamos aqui, todos nós, sob o amparo do Cristo, todos nós. Então não temos o que temer, não devemos fraquejar nem titubear, porque um Espírito como este, como Jesus, nos amparando, ele está seguindo as premissas do próprio Deus nosso Pai, não é? O campo mental do Cristo abrange todo o planeta Terra. Se você quer mudar realmente, peça ajuda. Você encontra dificuldades em combater um sentimento, por exemplo, você tem um sentimento do egoísmo. Esse sentimento do egoísmo te cria muitas dificuldades. Você tem problemas com muitas pessoas. Algumas pessoas se afastam de você magoadas, não é? E você, quando conhece a doutrina espírita e vê que se você mudar agora, que você está aqui para mudar, inclusive, se você mudar, resolver mudar, isso será excelente para você, agora e no porvir. Então veja que maravilha, um pouco de esforço, com o auxílio do alto, nós mudamos o nosso destino. Isso é muito grave, né? Muito Nós mudamos grave. o nosso destino com uma atitude. Com uma atitude. Assim como uma atitude impensada pode gerar séculos de sofrimento. Então, nós pensando dessa forma, nós vamos ver que é um dos atributos do ser humano também. Ele tem como, nós temos como modificar o nosso destino. Que você tem um sentimento muito pernicioso dentro de você, que te traz dor, traz angústia, você não consegue mudar, quando for ver, você já fez o que não devia fazer, porque é muito comum, não é? Nós sabemos que não devemos fazer determinadas coisas, mas quando vimos, já foi feito. Aí ficamos chateados, nos sentimos incapazes, mas nós gostaríamos de dizer a respeito disso o seguinte, que é próprio do aprendiz que somos, não é? Imagine se nós soubéssemos tudo, não estávamos reencarnados no mundo de provas e expiações. Nós estávamos já no mundo feliz, né? Então, o que acontece é assim, na transição planetária, muito se fala de transição planetária, não é? Nós temos que nos qualificar para ela. Nós temos que ser aquilo que Jesus nos disse, mansos e pacíficos para herdarmos a terra regenerada. Então, o tempo urge, nós não temos muito tempo, nós estamos no final de ciclo planetário, estamos diante de uma doutrina consoladora, então aproveitem, vamos aproveitar bastante essa doutrina maravilhosa, que é uma revelação, e uma revelação tem um caráter diferente das religiões. Uma revelação tem um caráter libertador, vem da palavra latim revelare, que significa retirar o véu. Ele vem descortinar informações que antes o homem não tinha. Agora, para nós termos acesso às informações, temos que estudar. Se não estudarmos, não temos acesso. Uma dica prática, eu já experimentei, por isso compartilho com vocês. Diante de momentos em que a gente tem que tomar decisão e a gente não sabe que atitude tomar, pensemos que ali estão à nossa volta espíritos favoráveis a nós, querendo nos ajudar, e espíritos
contrários a nós, adversários, gratuitos. Então a nossa atitude vai determinar a sintonia que vamos estabelecer, gerando comportamentos que podem comprometer toda uma existência ou livrar-nos de tragédias futuras. O Marco tem uma expressão muito feliz, que significa uma verdade, embora a situação seja triste. Diz o Marco, eu até fiz um artigo com isso, que nós mesmos somos os agenciadores, que significa contratantes, de nossas companhias espirituais. Então experimentem fazer um teste. Diante de um momento que a gente tem que tomar uma atitude, seja lá qual for, um momento de muito conflito, de intenso conflito ou decisões, experimentemos dar ouvidos ao bom senso, porque não vale a pena. A gente perde muito tempo com bobagem, a gente se desgasta com atitudes orgulhosas, digamos assim, atitudes que só nos prejudicam, faz o mal-estar. Todos nós já sentimos o mal-estar decorrente de uma atitude de indignação, de revolta, de mal-estar. Então nós podemos optar pelo outro lado, às vezes silenciar. Que autoridade tenho eu para dizer isso? Nenhuma, porque eu também passo por esses testes diariamente e nem sempre obtenho sucesso. Sou uma criatura como qualquer outra, também tenho meus escorregões e às vezes opto por atitudes infelizes. Mas é um treinamento que todos podemos fazer. Então, a reflexão Atitudes Espíritas leva para esse terreno. Vocês vejam que universo largo a doutrina espírita e o Evangelho nos oferece. Quantos assuntos poderíamos falar aqui? Reencarnação, perispírito, transição planetária, regeneração da humanidade, mediunidade, obsessão, quanto assunto! E escolhemos falar sobre atitudes espíritas, porque eu e Marco já fizemos uma live sobre esse tema, atitudes espíritas, que foi completamente diferente de hoje. Parece é outro, foi completamente diferente. Por quê? São vários ângulos igualmente que se abrem, demonstrando esse papel educativo que a doutrina espírita é para todos nós. Eu trouxe aqui esse cartãozinho, eu vou distribuir para vocês. Com esse QR Code aqui, gratuito, vocês terão acesso ao documentário Vivo e Viverei, porque sou imortal, que é um documentário feito em homenagem ao Caibar Schutel, produzido pelo Zé Henrique Martiniano. Não deixe de ver, é comovente, é realmente um belo trabalho. Eu não sei se vai dar para todos, eu acho que vai dar. Vou dar uma sugestão aqui, vou pedir para o Donizete pegar um e passar para trás. O pessoal vai tirando, cada um tira um, né? Tirem por família, um por família, para que deve dar. Vocês terão acesso a esse documentário que vai falar da vida, do legado de Caibar Schutel, que é alguém que teve atitude positiva. Está no YouTube disponível, vocês vão ter acesso. Tem alguém que está aqui fazendo aniversário hoje? Não? Não, ontem não vale. Tem alguém que... Não. Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Também não? Ah, então por favor, vem aqui que você vai ganhar de presente um exemplar da Revista Internacional de Espiritismo, fundada pelo Caibar Schutel, que eu estou citando. Como é que é seu nome? Lívia. É a primeira vez na casa? Muito obrigado, viu? Então, bom, sobrou mais um só. Tem algum aniversário de casamento aqui? Aniversário de divórcio? Você? Então eu vou deixar para a Glória ou a Marina depois sortear entre vocês aí. Eu trouxe aqui folhetos. Se alguém quiser assinar a Revista Internacional de Espiritismo, que se tornou centenária, Donizete, o mesmo procedimento, viu? Ela se tornou centenária, está circulando e está à disposição. Pode ser feita assinatura virtual ou impressa. Mas Marco,
Eu sei, mas não valia ontem, tinha que ser hoje. Ela já é assinante, pô. É por isso que eu não. É por isso. Mas, Marco, atitudes espíritas. Nós estamos com quase uma hora, quase por encerrar. E o que o seu coração diria? Você, como médium, com uma percepção mais ampliada, atuando na mediunidade, nós que viajamos aí e conhecemos muitas atitudes extraordinárias, né? Em muitos lugares, o que o seu coração diria para nós nesta noite? Eu acho que o homem, ele deve combater as más inclinações. Nós estamos aqui para isso, em todos os campos, né? Todos os campos. Nós falamos do pensamento, dos sentimentos, que se refletem em atitudes, não é? Mas existem tantos convites equivocados na humanidade, né? Em todas as áreas, viciações, mudanças de comportamento realmente difíceis, a sexolataria, tantas promiscuidade. Nós devemos fugir do que não acrescenta. Fugir do que não acrescenta. A vida é muito valiosa. Para perder tempo, né? A vida é muito valiosa, né? Então nós devemos valorizar bastante isso. Quero agradecer a todos a atenção, o carinho para todos nós. Foi uma grande felicidade estarmos aqui mais uma vez nesta casa abençoada, com tantos amigos espirituais aqui também. Nós agradecemos a todos também. Nós queremos também agradecer a vocês pela presença. Enquanto o Marco vai se colocar à disposição para uma possível psicografia, a Neuza vai cantar para nós Prece ao Consolador. É uma homenagem ao nosso Allan Kardec, que nos ofereceu o Consolador prometido por Jesus. A letra da música é muito bonita e a Neuza encerra para nós. E nós agradecemos imensamente a oportunidade de estar aqui no Fora da Caridade, honrando a lembrança do nosso grande Vinícius e do Leão Pita. Muito obrigado a vocês. E amanhã estaremos com o seminário Regeneração da Humanidade, lá no Fraternidade. É isso mesmo, Luciano? Ponto de luz. Ponto de luz. Muito bem. Na sequência da psicografia, o Marco fará uma vibração com paz coletiva. É isso, né, Marco? Enquanto ele se concentra, a Neuza vai cantar, então, Prece ao Consolador. Pensa. Alô? Peço a todos vibrarem então neste momento com todos nós. Prece ao Consolador.
casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador,
espiritistas, trabalhadores da última hora, sintam o reflexo consolador do Evangelho como sol renovador. Jesus está por nós, como Redentor bendito, a demonstrar o amor do Criador. Perseverem, perseverem. O tempo nos será sempre o amigo silencioso que nos demonstra que valeu a pena perseverar. Mestre querido, sabemos que teu pensar está para todos nós, irmãos em humanidade, rogando ao Pai que estejamos em compasso com suas leis imutáveis e perfeitas. Nos transformaremos, e isto é inevitável, dentro da evolução inconteste, para um dia, em um momento de felicidade suprema, possamos fazer parte das elaborações de tua obra. Permita, Senhor, que todos nós, ainda rastejantes na evolução, possamos elevar nosso espírito eterno além de nós mesmos e vislumbrar os horizontes que nos espera. Que possamos traduzir em nós os exemplos imorredouros do Mestre, a fim de nos tornarmos bons servidores de seu amor, amparando aos que sofrem, tendo indulgência com os aflitos, para que também percebamos que nossas próprias dores e aflições sejam debeladas com novas atitudes. Junto a Ti, Senhor, sempre junto a Ti. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos de boa vontade. Pedro de Camargo Vinícius. Nosso Marco conduzirá a vibração final a partir de agora, encerrando as nossas tarefas. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, governador espiritual da terra, e aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expiações regeneradoras, também pelos momentos felizes que nos soerguem das quedas da caminhada, dadas pela misericórdia do Criador. Que esta prece irradie a todos os que necessitam, dando-lhes paz, amor, resignação e perseverança. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, por nossos equívocos,
nossas falhas e inconstâncias. Dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na evolução de nosso espírito. Possamos compreender que por detrás de cada vicissitude educativa existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Sê conosco, Senhor, auxilia-nos a caminharmos junto a Ti. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o Teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se Seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem, e com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro deste mundo de desterro, ainda tão distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de Teu bendito amor. Que assim seja. Não podemos deixar nossos amigos partirem sem falarmos do nosso profundo agradecimento pelas lições, deixadas esta noite. Queremos relembrar para, ao deixarmos aqui, não perdermos a chance de levarmos vivas essas lições em nossas mentes e corações. Atitudes espíritas. Por que atitudes espíritas? Porque o Espiritismo nos ensina, com sua filosofia, a enxergarmos todos os problemas da vida com outra visão, outro prisma. Portanto, temos que ter outras atitudes, o Espiritismo nos conclama a outras atitudes, porque a visão é outra. Então, se não estivermos mudando nossas atitudes, precisamos estudar mais, Então, qual será e qual serão as nossas próximas atitudes ao sairmos daqui? O tempo urge, como disseram muitas vezes hoje, Não temos muito mais tempo. As coisas estão muito aceleradas. E o Espiritismo nos dá para todos os problemas, como dizem as leis morais, Não deixou nenhum problema de fora. Estudemos. Muito obrigada. E agora, tem algum recado, Glória? Os livros. Isso. O Orson trouxe livros. Marco também, Marco? O Orson trouxe livros. Então, quem ao sair se interessar por conhecer, são ótimos. Eu tenho vários, Orson? E agora, Neuza, nós vamos cantar música de despedida. Sim ou não? Sempre cantamos.
Eu com a Neuza, só que eu canto com o microfone desligado. Eu adorei. Mas é do Leandro Guerrini, nós cantamos naquele segundo, a letra de começo. A música de início e de final são de trabalhadores da casa, lá do passado. E a de despedida, mais especificamente, é do professor Leandro Guerrini, né? Então, vamos... Neuza, você conhece. Aqui, ó. Então, vou passar o microfone. Esse tom menor. Pede-nos em paz, Senhor, na doce paz do teu amor, e dá que possamos regressar reconfortados no labor do nosso lar, e canta em nosso peito a sua luz, os trabalhos terminados, ó Jesus, rogando nossas almas com fervor. Despede-nos em paz.